Pode Começando e hoje a gente vai falar de um assunto diferente. Estamos sem Gigi, mas tudo bem, porque ela vai assistir esse episódio, eu tenho certeza que ela também vai gostar, porque ela é uma musa fitness. Eu sou aspirante a musa fitness também, tô no caminho. E o nosso convidado de hoje, ele é especialista em estilo de vida saudável, reposição hormonal, que é um tema muito polêmico, e recentemente também viralizou com um vídeo falando sobre queda de cabelo, que eu sei que as minhas seguidoras também adoram. Então, muito bem-vindo, Dr. Guilherme Amorim, Eu muito que agradeço, Amanda. obrigada. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui, né? Prazer é meu. Então vamos lá. Você é do Maranhão, né? A gente estava Maranhão, comentando vim isso de antes. longe. E ter um estilo saudável aqui morando em São Paulo nem sempre é fácil, né? E na rotina que a gente tem hoje também, né? Muita gente trabalha fora, tem horários muito complicados. Como que você conseguiu adaptar a sua rotina para morar aqui em São Paulo e continuar com um lifestyle saudável? Então, eu acho que tem o lado bom e o lado ruim. Qual que é o lado bom de você morar numa cidade grande? É que existe uma gama enorme de coisas para você fazer, né? A gente estava até conversando sobre uns estilos de Uhum. treino novos que tem de bike dentro de sala e etc. Então, isso nas cidades menores como a minha não tem. Lá a gente ou você corre ou vai para academia. A minha também. Sou também, né? Então, foi difícil me adaptar no começo, né? A gente acaba que vem, mora longe do trabalho, e aí fica naquele, não sabe se onde é que come direito. Você acaba que quando você vê, você já ganhou peso, já foi embora, né? É, Então, mas logo, logo, né? Eu falei, cara, eu trabalho com isso, né? É possível que eu não vou me cuidar. Então, logo, logo passaram ali alguns meses, eu já comecei a procurar uma academia legal que seja mais próximo, porque, gente, não tem jeito. O lugar que você treina, ele influencia na sua vontade de treinar. eu também acho Pode ter isso. certeza. Se você treina num lugar razoavelmente legal, que você se sente bem, você vai ter mais vontade de treinar. Não tem como. E a gente tava falando sobre, tipo assim, tá num ambiente onde é meio competitivo, né? E não competitivo no sentido ruim, mas assim, você quer atingir o mesmo objetivo, você quer se espelhar numa pessoa que tá treinando com você. Verdade. E ao mesmo tempo, por exemplo, uma coisa que eu gosto, eu faço funcional. Eu vejo pessoas que estão começando agora e eu vejo pessoas que treinam há muitos anos e que são muito fortes e pegam muito peso. Então, assim, eu não me sinto mal de estar num ambiente onde só eu tô começando, ou tô ali, mas ao mesmo tempo eu me inspiro em pessoas que estão ali já há muito tempo, treinando muito bem, tem um lifestyle legal, e você fala, caramba, é legal mesmo. Mas aí você tá sendo inteligente de fazer o negócio certo, né? Que é você olhar e se inspirar. A maioria das pessoas olha e fala, eu nunca vou chegar nisso aí, eu não vou nem começar. Sim, Então, isso é até um problema grande do Instagram, que a gente olha muita gente ali treinando, a gente fala, gente, se eu postar um vídeo assim, não vou ficar bem. é. E Né? mulher tem muito, Mulher muito tem mais mais, isso. né? Eu sei Quando eu como é fui que é. começar a postar meus vídeos de treino, eu tava assim, gente, como que eu vou postar um negócio desse? Vai aparecer uma celulite aqui, aqui vai aparecer um negocinho aqui, aí eu tô fazendo uma baita cara de É força, eu verdade. tô Só que é feia. assim, é a gente que olha isso, né? Às vezes as pessoas podem olhar, mas a gente olha muito defeito É na que a gente gente, já né? sabe onde Já estão os sabe onde é nossos que tá, vai defeitos. lá, vai lá no olhar. Mas não, a gente tem que se inspirar e tem que poder treinar, não tem como, não. Sim, não tem como. É E essa questão da reposição hormonal, faz quanto tempo já que você trabalha com isso? Que é um tema polêmico, mas a gente já vai entrar nesse assunto. polêmico bastante, né? Mas não tinha por que ser polêmico, mas vamos lá. Reposição hormonal trabalha há mais ou menos uns 4 anos, né? Eu acho que hoje é uma das coisas que eu mais faço no consultório. A gente tem ótimos resultados, excelentes, principalmente com mulheres. Mulheres acabam procurando mais do que homens, porque mulher se cuida Sim, mais evoluídas, mais, né? se cuida mais, é mais evoluída, concordo com você. O homem, ele só vai depois que ele viu o resultado da esposa. Aí ele olhou, Ou gostou, quando o trem tá muito ruim pro lado tá dele. muito ruim, tá 30 Não quilos lá em tem mais cima, jeito, aí ele vai ele procurar. precisa. Mas não deveria ser assim, né? Mas eu entendo muito, as pessoas elas têm medo porque criou-se uma fama que repor hormônio é ruim e tudo. Só que a maioria das pessoas que estão reclamando disso, elas não fazem reposição, né? Elas estão usando uma dose que é muito maior do que elas deveriam Hum, utilizar. A reposição é algo pontual. É você colocar aquilo que está faltando. Depois, o corpo voltou a funcionar. Não tem muito segredo. Mas existem sim as doses, existem para quem, existe a idade. uhum. Então, quando a gente consegue fazer isso muito bem ajustado, dificilmente você vai ter algum efeito colateral ou algum prejuízo. Igual as pessoas pensam, vou repor, vou ter câncer. Isso é uma mentira. Existem Eu vários já vi artigos isso. comprovando que não existe isso. Na verdade, você repõe até para poder fazer a prevenção. Existe um Uhum. artigo científico bem legal que eu li esses dias mostrando que a mulher que tem níveis legais de testosterona, que é um hormônio super importante para a libido feminina, manter a massa magra, ele consegue fazer você
prevenir contra câncer de mama. Se você tiver Caramba! numa dosagem, ok, uma reposição. Então, essa questão de câncer, ela já caiu por terra hoje em dia. É que a mulher fica com medo de repor testosterona e ficar igual aquela época de pânico, Voz que grossa, muda a voz e muda tudo, aí você fica. E no começo, assim, eu tinha um negócio também que eu falava, cara, eu não posso malhar num negócio muito pesado, porque eu não quero virar é, paniquete. mas não fica, E né? aí você fala, cara, quão difícil é você virar a Graciane Barbosa. Quando É você começa a verdade. malhar, e você fala, como é que eu não tô tendo resultado? Como é que não deu uma semana e eu não tô vendo um músculo nessa perna? Quando Aí alguém você fala, chega no meu cara, não é assim. consultório e fala assim, doutor, eu quero ficar forte, mas eu não quero ficar igual, sei lá, fala uma pessoa muito forte. Eu falo, cara, fica tranquilo, você não vai Relaxa, ficar, você não vai ficar. você tá só no começo. Tá longe E ainda. qual que é a diferença da reposição hormonal para o chip da beleza? Tá, vamos lá. Chip da Beleza, que foi esse nome criado pela Hebe Camargo, apresentadora bem famosa do SBT, porque ela estava na fase já pós-menopausa, ela precisava fazer as reposições, e ela foi nesse médico, que era muito conhecido na época, colocou esse implante, e o implante hormonal que ela chamou de chip da beleza, porque ela se sentiu muito bem. Se sentiu mais bonita, Hum. diminuiu celulite, ganhou mais massa magra. Então ela inventou esse nome lá no programa e falou que estava utilizando o chip da beleza, mas nenhum médico fala isso. E esse nome, por ser muito vendável, Comercial total. comercial total, as pessoas compraram essa ideia achando que é uma pílula mágica. Colocou ali no corpo, você vai ficar sarada, vai ficar bem, mas não é assim que funciona. Esse chip da beleza que ela está falando, que é a gestrinona, é um hormônio super importante para quem tem endometriose, miomas, tem aquele fluxo menstrual muito alto, vive tomando ferro na veia porque vive com anemia, ele cai como uma luva. A pessoa realmente muda a vida do dia para a noite. Só que as pessoas que colocam ele sem indicação já não têm esse benefício, né? Que aí dá o efeito que a O efeito Fly teve, colateral, por que é a exemplo. Fly, que teve bastante acne, foi colocado nela, ela não precisava, né? Uhum. Eu não estou aqui para julgar nenhum médico, eu nem sei o que foi que ela colocou, mas eu chutaria que colocou às vezes uma dosagem que não precisava, algo além do que era necessário e teve os efeitos colaterais. Só que Sim. muita gente que poderia se beneficiar acaba ficando com medo porque vê essas postagens, Eu né? mesma, eu vi chip da beleza, achei maravilhoso. Falei, quero fazer isso. Aí depois vi os resultados da Fly e falei, É. acho que talvez, não Mas sei se você é. viu que tinha as indicações para endometriose, né? É outra, Sim, outra perfeito. pegada, né? Verdade. Precisa Mas tomar cuidado com tudo que a gente vê na internet como uma grande solução para os nossos é, problemas, porque normalmente não é 100% assim, né? É uma. Igual, por exemplo, outra coisa polêmica que tá em alta. Ozempic e Monjoaro que Monjaro, chama? Como que Monjaro, chama isso? Monjaro. Me parece uma solução assim. Você injetou um negocinho ali, É o pum, líquido dos sequei. deuses, né? É. E as pessoas que hoje em dia são muito imediatistas e que a gente fica vendo até uma exaltação da magreza nas redes sociais, a gente quer as coisas ontem. Qual que é a sua opinião sobre o Ozempic, sobre esses métodos assim? Amanda, muito bom você falar isso, porque as pessoas hoje em dia elas chegam já no consultório achando que isso vai ser a salvação da vida delas, né? Elas não querem mudar absolutamente nada. Ela não quer dormir melhor, ela não quer fazer uma dieta, ela não quer treinar, mas quer o Monjaro, que é uma mega descoberta aí do século para tratar a obesidade, mesmo realmente super funciona. Ela pode chegar a perder, inclusive, para quem não sabe, o Monjaro é uma medicação que a gente aplica na barriga, como se fosse ali uma insulina, e aí ela tem uma perca de peso de até 26% do peso da pessoa. Isso É equivale a muita uma coisa. bariátrica. Então realmente ele super funciona, mas você tem que fazer outras coisas por trás. Não é só chegar, vou na farmácia, comprei, tomei. O que que vai acontecer se você fizer isso? Você vai ganhar o peso inteiro De novamente e volta. provavelmente você não vai perder a quantidade que você gostaria de ter perdido. E aí vai falar mal da medicação e quem iria se beneficiar vai acabar não acreditando também. Sim. Então é um grande problema. Mas eu adoro, é uma excelente medicação, eu utilizo muito para contraindicação, é claro, né? E a gente vê que quem segue o protocolo corretamente, mudando o estilo de vida, melhorando tudo, vai conseguir perder o peso e não retornar mais, que esse é o principal para mim. Minha grande Sim. satisfação não é que você perca peso, mas é que você se mantenha magra a longo prazo. Continue assim, né? Exatamente. Mas isso é uma alternativa para bariátrica, para não ter que fazer É uma bariátrica? alternativa. E é muito menos invasivo, né? Então seria uma coisa boa. Então, o que que acontece? A bariátrica, também não sou contra nem nada, mas existe que a gente pode tentar várias coisas antes da gente fazer a bariátrica. Porque a bariátrica ela vai te trazer alguns prejuízos, que poucas pessoas falam sobre isso, que ela pode aumentar a chance de aumentar a incidência de alcoolismo na pessoa. Sério? É.
Vai diminuir também a absorção de vitaminas e minerais, que aí pode entrar a questão, inclusive, da queda de cabelo, né? Vai deixar a pessoa, pode ela ficar um pouco mais deprimida, o humor da pessoa um pouco mais ansiosa, um pouco mais para baixo. Tudo isso por conta de absorção, de que vai muda a estrutura do corpo, né? Não sou contra, existem ótimos resultados. Eu tenho um amigo que ele perdeu 45 quilos fazendo bariátrica. Virou outra pessoa, Meu super Deus! animada, etc. Dá muito certo para muitas pessoas, mas eu acho que a gente pode tentar fazer algumas intervenções que não são tão invasivas, como é a Sim. bariátrica, antes de tentar fazer ela. E pra quem quer mudar esse estilo de vida, que eu acho que é o essencial, né? Antes de qualquer coisa, é mudar primeiro a cabeça, depois o corpo, né? É cabeça. Senão não adianta nada. Tudo é cabeça. Eu até brinco, né, que você tem que fazer a psicologia positiva. Isso aqui não é conversa de lei de atração, não, não é isso, é você mudar a fisiologia do seu corpo. Se você se sente bem, se você agradece, se você é uma pessoa mais positiva, é muito mais fácil de você se manter em qualquer tipo de processo. Concordo Não tem como. plenamente. E como que hoje em dia, quais, assim, dentro da sua rotina corrida, porque as pessoas, elas dão às vezes essa desculpa, e eu já me dei essa desculpa por muito tempo, por isso eu faço parte dessa camada de pessoas. Minha rotina é muito corrida, eu não tenho tempo pra fazer exercício, e eu acho que realmente hoje eu me coloco numa posição que eu tenho um certo privilégio de consigo ainda fazer os meus horários, né, arrumar ali um horário que seja benéfico pra mim, pra ir pra academia, nem todos os dias Mas eu não deixa consigo de ser fazer corrido. isso. Não deixa de ser corrido. Se eu vou na academia de manhã, eu tenho que trabalhar até mais tarde, então tem tudo isso. Mas que dica que você daria pra esse início de mudança de cabeça, né? Pra tipo, poxa, preciso começar um exercício físico, preciso começar uma alimentação mais saudável. Isso é importante pro meu organismo. Eu começaria pelo básico. Não é fazer uma mudança radical em uma semana que você vai conseguir. Isso é insustentável. A gente brinca, não é comprar o melhor tênis, não é ir para a melhor academia, não é comprar a melhor roupa, é mudar todo o seu armário de comida. Isso vai sustentar por um tempo, mas depois você não vai conseguir manter. Então começa pelo básico. O que é o básico? Vamos começar a dormir um pouquinho mais cedo, né? Ali até 23 horas, 11 horas da noite, sem ficar mexendo no celular. As pessoas não entendem, Amanda, que o brilho da tela do celular, para o nosso corpo, aquilo ali é o sol. O sol está ativo. Se o sol está ativo, eu não vou produzir hormônio para poder te induzir ao sono, que é o hormônio da melatonina. Então, se você deixa o brilho muito forte, aquela luz clara, você não consegue produzir esse hormônio. Então, você não vai ter uma noite legal de sono. Se você não dorme bem, quando você acordar, você vai se sentir mais cansado e vontade de comer besteira. Todo mundo se sente assim, né? Tô mais cansado, aquele dia que você saiu, ficou até tarde, você vai sentir mais vontade de comer um doce, furar uma dieta. Então, assim, vamos começar pelo básico? Vamos. O que é um básico de uma rotina? Vou falar para vocês aqui o que você deve fazer. Acordou, escovou o dente? 500 ml de água. Já começa o corpo se hidratando. Viu? Você Essa eu dormiu já 8 fazia sem horas, saber. exatamente. Você dormiu 8 horas, então, no mínimo ali, você ficou 8 horas sem consumir água. Então, começa o dia hidratando. Mantém um jejum ali de 1 horinha, mais ou menos. Eu gosto muito de tomar, sabe aqueles shots de limão? Uhum, Eu tomo com cúrcuma. Eu misturo alguma coisa que seja mais anti-inflamatória, sabe? Para começar meu dia. sim. Aquele ali vai ser o primeiro alimento do meu corpo. Então, acho que é muito importante que você vai fazer. Comece seu dia, não se enche de pão, de bolo, farinha, ácidos, etc. Comece com proteína. Come um ovinho, come um abacate, frutas à vontade ali. Comece assim seu dia, já vai fazer muito bem. Na hora do almoço, como eu falo assim, seguir dieta, esse nome ele é muito complicado. Dieta, Sim. dieta vem restrição na hora na cabeça, né? E vem associado a uma coisa ruim, parece, né? É, parece um bloqueio, né? Então vamos fazer assim, vamos dar uma repaginada nisso, tirar esse nome de dieta, vamos fazer assim no meu plano alimentar. É, fica mais, ele desce mais tranquilo, né, meu plano. Ele vai bem. Vai bem, melhor do que a dieta. Dieta é uma coisa engessada, né? E hoje em dia a gente sabe que o engessado ele não dura muito tempo. Então ali, saladinha à vontade, sempre, porque as pessoas, elas falham muito na questão da proteína, eu vejo. Comem pouquíssima proteína ao longo do dia, isso faz você se manter menos saciado e faz você perder mais massa muscular também. E mulher tem uma coisa a mais, viu? Mulher Ai, consome bem menos como proteína sempre, do que mulher homem. sempre tem um probleminha a mais ali Sempre um pra gente probleminha a resolver. mais. É, então assim, ó, hidratação legal durante o dia, anda com a garrafinha, né? A garrafinha de água, hoje todo mundo tem acesso para poder comprar uma. É, bebe ali na média de 2, 3 litros pelo menos. Tenta comer alimentos mais naturais.
compra aquele shakezinho de proteína, coloca no seu dia, dorme mais cedo. Não conseguiu treinar? Caminha pelo menos 20 minutos. Mantém aqueles. Eu tenho a regra dos 10.000 passos, né? A gente consegue até fazer isso pelo celular. Ó, vou colocar no iPhone. Vou ver se pelo menos você andou 10.000 passos. Você consegue olhar ali no celular. Já vem um aplicativo no celular. Você consegue olhar, andou 10.000 passos, pelo menos você está ativo. Até Sim. porque a gente passa muito tempo sentado. Então, Trabalha assim, sentado, né? trabalho Hoje é em dia é uma difícil. coisa ou outra muito importante, eu gosto. Se expõe à luz do sol um pouquinho pelo dia, tá? Eu gosto ali de 15 minutinhos, 20. Isso regula o seu ciclo circadiano, que tem a ver com o seu sono, te deixa menos estressado. Então, são coisas básicas que a gente coloca no nosso dia, que de fácil acesso, mas que a maioria Sim, das pessoas não fazem. não Mas todo faz. mundo tem tempo para falar isso para fazer isso que eu falei, eu tenho certeza. Pois é. E aí, outra coisa que eu sempre fico pensando, às vezes quando a gente tá muito focado assim, que eu acho que aí a mentalidade já mudou, porque no começo a gente começa uma dieta pensando já no dia do lixo. O objetivo é chegar no dia do lixo, que significa que você fez a semana inteira, consegui, agora eu vou me recompensar Sim, com esse dia do lixo. sim. E aí eu comecei a perceber que quando eu fui me acostumando com esse novo estilo de vida e com essa nova alimentação, eu não tinha mais tanto essa necessidade do dia do lixo. Claro que às vezes a gente vai num churrasco de família, a gente vai num aniversário, né? Coisas pontuais. Sim. Mas a gente vai perdendo essa mania do preciso comer uma coisa diferente, Não faz mais preciso. tanta falta, né? Mas dia do lixo pode ter ou isso atrapalha muito a evolução. Como eu te disse, eu sou totalmente contra coisas radicais. Eu acho que o radical ele não funciona. É claro que se eu tenho intolerância a leite, eu não vou consumir leite, não é porque eu sou radical. Isso é o básico, né? Vai me fazer mal. Mas existe uma lei, que é a lei de Pareto, eu acho, eu não lembro agora, que é a lei do 80-20. Você faz 80% do tempo as coisas que você deve fazer para você fazer o que você gosta 20%. Por exemplo, 80% durante a minha semana eu vou treinar, vou comer bem, eu vou tomar água, vou fazer tudo, porque eu quero aqueles meus 20% para poder ir num shopping, assistir ir num cinema e comer o que eu quero, poder Uhum. comer aquele hambúrguer no final de semana. Mas você sai da dieta? Você não tem cara de que sai da dieta, não. Eu não sigo dieta. Eu não sigo dieta, esse que é o negócio. Por quê? Porque isso já tá dentro de mim, Você entendeu? já se alimenta Já me alimento saudável. bem. Eu não tenho problema nenhum se eu sair daqui e querer comer um hambúrguer. Eu não vou ter Uhum. problema, porque eu acho que faz parte da gente. É porque hoje em dia a gente condiciona muito comida com felicidade. Isso pode ser perigoso. Isso é um tiro no pé. É um tiro no pé. Só que eu também acho que você não deve se privar 100% de tudo, mas você pode fazer substituições. Vou te dar um exemplo. Eu gosto de chocolate. Em vez de comprar aquele chocolate que é puro açúcar e leite que vende na prateleira, eu vou procurar um de 70%, Meu, sabe que eu, entendeu? eu sou muito formiguinha, né? E era Qual mulher que não é, né? Elas principalmente em todas. certas fases do mês, né? E aí, isso foi uma grande dificuldade pra mim nessa mudança. Foi tipo assim, nossa, eu como salada tranquilo, eu amo comer salada, eu amo comer fruta. Isso eu tenho zero problema com tudo isso. Só que o docinho me pegava. E aí eu consegui fazer essa mudança. Meu pai sempre foi de gostar de um chocolate mais amargo e tudo mais. Então, na casa dele, isso já era uma coisa, né, fácil e tudo mais. E aí, ontem eu saí com as minhas amigas pra jantar. E aí eu falei, nossa, hoje eu tô com vontade de comer um docinho e pedi um brownie. Gente, aquilo me desceu tão Tão mal. doce. Ficou. Eu falava, eu não acredito que esse negócio é tão doce. E era uma coisa que eu amava Porque comer. você adaptou seu paladar. E aí eu me senti até realizada. Eu não consegui terminar o brownie. Isso nunca tinha acontecido na minha Você toma vida. café com ou sem açúcar? Sem. Sem, ó, tá bem E isso eu adaptado. nunca fiz. Pra mim, café tem que ser sem açúcar total. E já é uma coisa que eu já não tinha Que esse bom. costume. Mas o café vinha acompanhado de uma bolachinha, de um Aham, brigadeiro, entendeu? O exatamente. café era sem açúcar. E aí é outro ponto também. Eu sou bem do cafezinho, né? E eu vi você falando no seu Instagram que café depois das 3 da tarde Sim. não pode. Geralmente, para as pessoas, Eu vou maioria das pedir pra você pessoas. se retirar. Brincadeira. Isso foi boa. Vamos lá, cafezinho, hoje já está enraizado no brasileiro, né? Se eu contasse para vocês a quantidade de café que minha mãe toma, né? Eu até brigo com ela que eu não vou para lá. Mas está enraizado nas pessoas, né? A gente tem muito hábito de acordar, tomar um café depois do almoço, aí tem aquele Uhum. pré-jantar. O que que acontece? O café, a cafeína em si, ela demora pelo menos ali 8 horas para poder sair do corpo, a metabolizar no corpo. A que eu tomei agora, então ferrou. Então, então, o que que acontece? Tem algumas pessoas que ainda têm mais sensibilidade à cafeína. Eu sou super sensível. Se eu tomar mais de 2 xícaras de café por dia, eu me sinto com bastante ansiedade.
Não sei se você já se sentiu assim. Sim. Fica dá aquele friozinho na barriga, assim, né? E aí eu comecei a perceber que isso não me fazia muito bem. Aí eu fui estudar um pouco sobre café e acabei descobrindo que tinha essa questão. Você toma muito tarde. Por mais que você não esteja ligado, ele está dentro de você. Então isso não vai deixar você entrar naquele sono profundo, que é o sono que você relaxa, acorda bem. Se a maioria das pessoas podem estar dormindo mal ou com insônia só porque toma um cafezinho depois das 3. Então eu sempre brinco, né? Naquele vídeo que você falou. É uma brincadeira, mas é uma realidade que a gente tem que falar de um jeito divertido para poder as pessoas entenderem, Sim. né? Mas isso é um pequeno hábito que, se você muda, você sente uma baita diferença no seu sono, geralmente. Eu vi uma vez também na internet, nessas de. E se eu estiver fazendo perguntas leigas, você me Não, perdoa, pelo mas contrário, pode acho que falar. talvez as pessoas também Eu tenham adoro, certas a gente tem que curiosidades. falar o óbvio às vezes, faz parte. E eu li que eu sou muito curiosa, né? Aí quando eu encano com uma coisa, por exemplo, vou mudar meu lifestyle, eu vou lá, eu vou ler tudo que tiver sobre isso, eu vou investigar tudo que eu posso mudar na minha rotina e tal, eu sou meio nerd nesse sentido. E aí eu li que as pessoas que dormem menos ou dormem mal têm mais propensão a ter pochete. A Sim. gordurinha que a gente odeia, que todo, principalmente mulher, tem muito acúmulo de gordura nessa região. E eu fiquei em choque. Assim, aí eu botei uma meta na minha cabeça que menos de 7 horas de sono eu não poderia ter. Às vezes nem E, sempre eu e tem consigo. alguns estudos que mostram que a mulher, mais uma vez a mulher, né? A mulher tem que dormir 1 hora mais do que o homem, na teoria. E qual que é a média A média de correta? 8 horas. O homem 7, a mulher 8. É mais ou menos equivalente a Achei isso. que eu tava arrasando Mas com 7 horas de realmente, sono. pessoas que. Quando uma pessoa com obesidade chega no meu consultório, a primeira coisa que eu tenho que ajustar é o sono. O sono ruim, esse sono não reparador, ele aumenta muito a chance de aumentar o seu peso. Isso é muito verdade. Principalmente o grau de obesidade. Geralmente, quem é obeso, ele tende a ter um sono muito ruim, aquela pessoa que ataca a geladeira de madrugada. Você vê que Gente, uma já coisa é fui muito conectada com essa a outra. pessoa. Já fui muito a pessoa de atacar a geladeira de É. madrugada. E só comia besteira, provavelmente, Sim, né? é o momento que eu queria comer um pão, que eu queria comer um Você doce, não que eu vai queria... abrir e tomar uma proteína, Nossa, né? tipo, O e meu não próprio. ficasse. Não, nunca fazia isso. É verdade. E assim, tem muitas questões envolvendo aí a reposição hormonal que pode ser muito benéfico, mas quando ela tá em falta, certo? Certo. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode colocar ali pra só dar uma ajudada ali no desempenho, na concentração, no ganho de massa magra, e que não necessariamente elas estão faltando no nosso Sim. organismo? Eu trabalho bastante com suplementação, né? A gente chama hoje de suplementação de precisão. O que que é isso? É o suplementar o seu corpo com o que você precisa. A gente consegue isso a partir de exames. Eu dou uma olhada ali, a gente conversa. Por isso que eu sou contra aquele negócio de tudo para todo mundo. De você chegar ali, O chip da beleza. chegar e comprar tudo. Não, eu preciso disso. Não, talvez você não precise de uma vitamina D. Você já tá pegando sol, você já tá bem. Mas existem muitas coisas. Se você estiver falando dos implantes, né? Tem o de NAD. Esse NAD ele é muito legal, dá bastante energia, bastante disposição. Eu utilizo muito ele para pessoas com obesidade porque ele acaba diminuindo um pouco a vontade de comer doce. Então ajuda, além da disposição para treinar, né? Isso eu gosto bastante. Agora falando de suplementação, Amandinha, tem muita coisa pra gente fazer, mas muita mesmo assim. É, sei lá, para doce, por exemplo, isso que é fácil de comprar, picolinato de cromo, super fácil, né? Mas aí é tipo ingerir, não é Esses o são de implante. ingerir. De implante, a gente fica com os hormônios, que é estradiol, progesterona, gestrinona, testosterona. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Basicamente são esses. Aí vem esse NAD. O NAD ele é muito legal. Eu Uhum. gosto muito, utilizo muito. Tem pessoas que não querem, não precisam utilizar hormônio. Por exemplo, você, pessoa novinha, né? 20 anos, assim. 20 anos de idade. Chega lá, quer só ter energia. A gente vai lá e coloca o NAD. O NAD é interessante, principalmente se estiver acima do peso. Pode ser uma boa alternativa, mas lembrando que nada faz milagre. Tudo é uma Você treinar, tomar água, somatória. Tem que mudar, né? dormir. Tem que dormir, tem que fazer tudo. É o básico, a gente sempre repete. Sim, Às vezes eu penso assim, será que estou sendo repetitivo, né? Porque estou falando sempre a mesma coisa, mas não é. Tem muita gente que realmente sabe, mas às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, né? sim, com Porque certeza. hoje em dia a gente é bombardeado por, sei lá, você está competindo no seu Instagram com um aplicativo de comida, entendeu? Uhum. O tempo todo ali, é refrigerante, é tudo, e é complicado, né? E é um bom ponto, né, que eu aprendi também, foi a programar minha alimentação, era uma coisa que eu não fazia. E aí me gerava muita falha, porque na hora que você deixa pra pensar no que comer no momento que você tá morrendo de É o fome, momento que você erra.
É o momento É que igual você fazer supermercado com fome. disse a pessoa que não almoçou hoje, né? Muito hipócrita, mas assim, eu vi Jejum hoje? Você tá de jejum? Mas comeu de manhã o café, né? não, tomei só um café preto. Sério? Aí eu entrei numa reunião atrás da outra, daí já falei, nossa, eu tenho que lavar o cabelo, que eu tenho que me arrumar pra gravar. Daí cheguei aqui, achei que ia dar tempo de comer, trouxe a minha Olha, marmitinha, tá no um jejum frango com intermitente. legumes. Isso não é ruim, isso é bom. Não, se eu desmaiar aqui, você já, Você não vai pelo desmaiar, menos não. assim, temos um médico aqui. Isso é uma ilusão, o jejum. O jejum eu faço 2 vezes por semana. Eu ia te perguntar isso também, se o jejum intermitente funciona, porque Super eu já funciona. li também que ele te ajuda a perder massa magra e não só o que você realmente quer perder. Vamos lá, o jejum intermitente parece que é algo da moda. Mas isso é Não, achei que você mil. ia falar da morte. Eu ia falar, realmente, Não, isso é pra mim. Parece a não, morte. é da moda. Mas isso é milenar, gente. Só parar pra pensar nos nossos ancestrais. Eles caçavam, ele tinha que comer aquela caça, não tinha geladeira nem nada. Comia ali, sabe-se lá quando é que ia comer de novo. Então faziam um jejum prolongados, andando em atividade. A nossa as pessoas evoluíram dessa forma, né? Hoje em dia a gente tem muita comida que não tinha 50 anos atrás, né? Esse excesso de açúcar, excesso de, pô, liguei, chegou aqui na minha casa. Já pensou, um Muito mais iFood fácil, não né? tinha como, né? Então o que que acontecia? Hoje em dia é mais que comprovado que o jejum intermitente ele vai além do emagrecimento. Ele pode te ajudar, claro que pode. Você vai ficar uma janela imensa ali sem comer, mas ele não é para todo mundo. Principalmente um jejum longo, né? Ou igual você está fazendo um longo aí. Aí fica com medo de desmaiar e pode acontecer. Eu sou muito acostumado a fazer de 16 horas. É o que eu faço. Mas é porque meu corpo está adaptado. Se você não consegue fazer o jejum de 16 horas, é porque provavelmente seu corpo ele tá, digamos, um pouquinho inflamado. Ele tem que ser ajustado. Os hormônios dele ainda não estão Hum, acostumados a ficar sem comer bastante, né? Mas se você pegar artigo científico, o jejum, ele ajuda na longevidade, ou seja, você vai viver mais e melhor. Ajuda a perder peso, perder gordura. Ajuda com certeza. Pode queimar massa magra se você for uma pessoa que você não cuida muito bem do seu corpo ao longo da semana. Aí hum. pode perder, né? Mas sabe o que que eu mais gosto do jejum? É na cognição e na memória. Ele aguça Gente, eu já acho que a muito. minha ficou uma vez. Não, é pelo contrário. Ele aguça muito, porque ele começa a utilizar seus corpos cetônicos, que é sua própria gordura, como fonte de energia cerebral. Então, teoricamente, quando eu quero fazer algo, por exemplo, eu vou fazer gravações no meu podcast, eu tento ficar em jejum. Fico só no chá e café, porque isso aumenta a minha concentração e minha produtividade. Só que Caramba! isso é para pessoas que já estão mais adaptadas. Quando você Entendi. adapta, você vai ver uma mega. Eu conheço cirurgiões, amigos meus, que só fazem cirurgias longas sem comer, só no café. Meu Café, Deus! algumas vitaminas ali, minerais e fazem, porque Eu, aumenta a concentração. eu tentei fazer uma vez o famoso cardio em jejum. Gente, eu quase caí na esteira. É, acredito. Passou mal, chegou. Nossa, eu passei muito mal. Eu comecei a ver estrela, eu falei, acho que tá na hora de É porque não está parar. adaptado ao seu corpo, é por isso. Mas você faz cardio em jejum também, Eu não? faço. Você não viu ontem eu estava treinando em Em jejum? jejum? É, correndo em jejum. Cristo, meu Deus. É, E aí não já é um foram outro poucos quilômetros, nível. eu corri bastante. Doido. Bastante. Mas é adaptação. Você vê que eu não estou fazendo isso de Um ontem dia eu para chego hoje. lá. Chega, todo mundo Um chega. dia vai dar certo. Pior é que eu nem sou atleta nem nada, imagina. E você não é atleta, mas você se enfia, então qualquer esporte que você vê, você vai lá se enfiar, que eu já percebi. Mas eu vi também, vi não, né? Viralizou o seu vídeo falando sobre queda capilar, e é um assunto que as minhas seguidoras também gostam muito, que é falar de cabelo saudável. Eu acho que, principalmente pra mulher, o cabelo fala muito sobre a autoestima dela, né? Então eu hoje, que não tive tempo de secar o cabelo, já tava me sentindo a coisa mais feia do mundo, porque simplesmente não deu tempo de cuidar do cabelo hoje. Mas aí tem mulheres que têm muita queda capilar, perdem muito volume de cabelo e às vezes a gente fica tentando alternativas, por exemplo, preciso mudar o creme, preciso passar um tônico, preciso. E esse vídeo que você viralizou é falando justamente sobre isso, né? É isso. O que que acontece? As pessoas pensam que o cabelo, para ele crescer, é só você passar alguma coisa e vai crescer. Não é assim. Como eu brinquei no meu vídeo, o cabelo ele nasce de dentro para fora. Se você não bota os minerais, não aduba a sua terra lá dentro para poder ele crescer, ele não vai crescer. O cabelo é como se fosse uma grama. A terra tem que estar perfeita para poder crescer. Então, se você quer ter um cabelo forte, poderoso, brilhante, você precisa ficar de olho em alguns exames, que é ferro e ferritina, já anota aí, vitamina B12, vitamina D e eu colocaria também o zinco. Se você ficar de olho nesses
4 nomes que eu acabei de falar, e você realmente precisar repor, que a maioria das mulheres vai ter que repor, porque a mulher ela menstrua, a mulher já come menos carne do que o homem, vai ter um pouquinho menos de vitamina B12. Hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo, ninguém pega sol, então não tem vitamina D. E ainda tem o zinco também, que praticamente todo mundo tem uma deficiência. Se você fizer a reposição desses 4, eu te garanto que seu cabelo vai ficar muito mais forte, volumoso e saudável. Anotaram essa dica, meninas? Essa vale ouro mesmo. Mas você acredita naqueles, por exemplo, Eu sei o que que é. comprimidinhos de vitamina pro cabelo, algumas gominhas pro Uhum. cabelo, coisas do tipo? Eu já cheguei a usar, mas vou dar a minha opinião, tá? Tá. Eu gostava, eu cheguei a postar isso, gostava mesmo, mas o que que eu senti? Eu tava numa fase de muito estresse e má alimentação, e aí isso realmente Não fez o vai efeito crescer. pra mim. Ele Não vai fez. crescer? Por Cresceu no quê? céu? Eu Você já acho que eu estava tão com deficiência? Faz Exatamente, eu sentido. acho que eu estava comendo tão mal, eu acho que eu estava com Aham. deficiência de tanta coisa, que aquilo que eu coloquei na gominha super funcionou pra mim. E aí depois eu cheguei a tomar em uma outra fase e eu senti zero Sério efeito. efeito. Porque aí eu acho que eu já estava me alimentando saudável, tomando bastante água, praticando exercício, não devia estar com a deficiência daquilo que tinha dentro da Perfeito. gominha. Não sei se é isso, mas Vamos lá, gominha, suplementação, essas que vendem em o Dr. Guilherme vai farmácia. acabar com as minhas pubs agora. Não, eu não vou falar mal, não. Vou falar a verdade. Não, eu tô brincando, eu não tô fazendo pub de Vamos lá. nenhuma. Esse tipo de suplementação que você compra sem prescrição, digamos, que vende em qualquer loja de suplemento, vende online, elas não fazem mal, lógico que não. Ali a gente tem várias vitaminas, minerais, vão te fazer bem. Só que o problema está na dose. É a dose que é o Hum, problema. Geralmente são subdosagens, porque tem que ser bom para todo mundo. Então, se é bom para todo mundo, também eu não posso colocar uma dose muito alta, que pode fazer entendi. mal para X pessoas. Então, eles botam uma dosagem um pouco mais baixa, que sim, ali é benéfico, tem várias vitaminas do complexo B, zinco, magnésio, tem tudo, só que doses baixas. Talvez em você funcionou, ou geralmente funciona, porque você realmente estava precisando, o corpo ali estava quase implorando, né? Mas se você quiser fazer algo de precisão, algo que é feito para você, dificilmente você vai conseguir fazendo isso Isso. comprando no mercado, que é tudo para todo mundo. Tem que ser personalizado, e aí é só com consulta mesmo, pra gente conseguir fazer. Uhum. Ou seja, exames em dia, né? Exames em Além da dias, com certeza, exames alimentação. ali pelo menos uma vez no ano, 2 vezes, tem que fazer. 2 vezes por ano? Eu faço os meus 2 vezes no ano, eu acompanho. E é Mas pouco, e é é pouco. pouco? Teoricamente você pode fazer mais, tá? Nossa, isso é o terror do plano de saúde, né? O médico Eles que não pede gostam exame muito, toda semana. Odeia eles você. não Vê gostam doutor muito, não. Guilherme no pedido dos exames já tenta recusar, Ficam né? chateados mesmo, verdade. E a gente tava falando também aqui antes da gente começar a gravação sobre. Eu ainda falei: olha, eu consegui mudar meu lifestyle, eu tô treinando e tudo mais, mas se eu ficasse com o corpo que eu acordo de manhã, eu tava feliz. Mas acho que principalmente para mulheres não acontece muito, porque a gente vai inchando ao longo do dia, às vezes consome uma coisinha ali que não faz muito bem. E aí você falou, mas eu tenho dicas para isso O que não acontecer. acontece, assim, muita gente, principalmente mulheres, e como sempre, mulheres também de novo, De novo, mas mulheres são maravilhosas, isso aqui são coisas do acaso mesmo. Mas o que acontece é que ao longo do dia elas vão ficando com mais retenção, mas muito, né, pelo menos a maioria das pacientes que eu pego é por conta de que não bebem água. Grande parte. A gente pensa que sabe beber água, mas a gente não sabe. Você sabe é. quanto que você toma de ml de dia de água? Eu controlo com 2 garrafas dessa de 1,5 De um litro. litro, que é bastante para você, né? Pelo seu peso, eu acredito que seja mais ou menos isso mesmo. Mas Mas não é assim, todo dia que eu consigo, não não. Tem dia que a consegue. gente entra aqui e a água Aí você se acabou. esquece, fica cheio ali, né? Eu sei como é que é. Então, primeira coisa é ficar de olho na sua hidratação, né? Geralmente, mulheres que tendem a ficar um pouco mais com essa retenção, falta de hidratação. Aí a gente pensa o contrário, né? Mas, doutor, vou tomar muita água, eu vou ficar retido. Não. Quando você toma muita água, você coloca muito para fora. Então existe o equilíbrio do corpo, né? Sim. Isso é fundamental. Mas o que eu gosto bastante de utilizar com as pessoas, né? Claro, exercício físico vai melhorar também essa questão da retenção, mas você pode utilizar algumas suplementações, que eu gosto bastante. Ou o chá, tem o chá de cavalinha que eu adoro, ou você pode ser na forma Ai, já manipulada, ouvi falar desse manipulada chá. do chá, ajuda bastante, ele é bem diurético, né? Tem o cactim, você pode pesquisar também, bem fácil de encontrar, super diurético, bem legal de você utilizar. Esses dois, quando você utiliza juntos, você pode formar até um terceiro, que é o chá de carqueja, que é bem famoso Hum. também, ou na forma de suplementação. É impossível você terminar seu dia não se sentindo um pouco mais sequinho. Vamos fazer uma Faz o aposta, hein? teste.
Eu Você vai me vou marcar incluir depois. esses 3 e eu vou Marca. fazer. Por quanto tempo eu tenho que fazer isso? Pra gente começar a ver, né? Faz por uma semana e toma. Traz o chá aqui, ou então toma já na forma manipulada, que é até mais fácil. É, então, eu acho Tem que. gente que não gosta de tomar cápsula, né? Você é desse time ou não tem Não, eu problema? sou do time que tudo que eu puder colocar em cápsula, melhor. Eu também sou desse time. Porque Quanto eu mais acho que já melhor. mato. Nessa rotina corrida, então, por exemplo, eu entro aqui, aí eu sei que eu tenho que fazer um chá de cavalinha. Aí a gente vai ficar aqui uma Perfeito. hora e meia conversando. Aí eu vou pular o horário do chá, já tá na hora do lanche da tarde, que eu não vou tomar o meu lanche da tarde com chá. Aí tudo que eu prefiro matar, de preferência de manhã, tá Nossa, perfeito. de manhã eu também acho. Exercício, suplemento. Agora, se começa aquela coisa, toma uma cápsula antes do almoço, uma depois do almoço, Entendi. uma depois da janta. Aí a outra você tem que tomar durante a tarde, eu já me perdi. É complicado. Aí já não consigo, aí já não se A chance aplica de não muito a dar rotina. certo é maior, né? É. E eu acho que assim também, uma coisa que eu sou muito, igual eu falei, né? Sou muito, como é que fala? Competitiva. Então, Isso é quando eu boto perigoso, hein? um objetivo, eu coloco aquele objetivo e eu vou até o final pra cumprir aquele objetivo. E poder falar, isso dá certo pra mim ou isso não dá certo pra mim. Eu gosto disso ou eu Legal. não gosto disso. Então, eu sou muito assim. Só que isso, ao mesmo tempo, me torna uma pessoa meio bitolada, sabe? Aquela pessoa que agora eu preciso fazer tudo 100% correto, então eu não posso furar a dieta nunca, então eu não posso faltar do treino nunca. E aí dá um efeito rebote na minha própria cabeça. Nossa, tô dando uma volta ao mundo pra falar isso, né? Mas de cobrança mesmo. Tipo assim, se hoje eu trabalhei muito e eu não consegui treinar, eu já me acho a pior pessoa do mundo. E eu acho que faz parte desse nosso processo de mudança de hábito e de mudança de mentalidade, também entender o quanto isso é benéfico, mas isso não pode se tornar uma outra prisão pra você. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Sim, Tipo assim, entendi. essa cobrança do eu preciso atingir esse objetivo, eu preciso ter aquele corpo, eu preciso ir na academia 7 vezes por semana, eu não posso falhar no. Aí algo que era pra te fazer bem vai começar a fazer E mal. aí, na primeira falha, você já começa, acho que isso não é pra mim. Sim. Acho que é melhor eu desistir, acho que. E eu acho que muita gente enfrenta esse processo, sabe? De se comparar, tipo, pô, fulana começou a malhar na mesma época que eu, já teve resultado e eu não. Quando você se compara, você sempre perde. Porque você só olha Sempre. o benefício, só o Que a lado bom grama da do pessoa. vizinho, ela é Lógico. super verde. A sua, ela tá toda Tá só tudo ali pela hora, né? marrom. Tá marrom a Só grama. pela. Mas assim, então o que eu ia falar era quais dicas a gente pode dar pra galera que tá buscando esse estilo novo de vida, pra que isso não se torne esse efeito rebote, esse efeito de se cobrar mesmo, que é uma coisa que eu por muito tempo até levei pra terapia pra falar, cara, eu não preciso me cobrar nesse nível. Eu não preciso estar com o corpo que eu sempre sonhei. Até mandei pra minha Nutri, assim, uma das primeiras consultas foi, Rafa, dá pra eu ter esse corpo aqui? Mandei uma foto da moça. Mas isso é inteligente, se perguntado. As pessoas me perguntam quando chega no consultório, eu consigo ter isso aqui? Em X tempo. Eu falo, A não dá. realidade. Não, eu falo. Porque isso pode criar, na verdade, esse negócio aí da pessoa ficar procurando chegar. E às vezes, gente, tem pessoas que são altas, outras são baixas, o biotipo é fininho, o outro é mais largo. Você Exatamente. não pode querer ficar igual uma pessoa, sei lá, uma pessoa um pouquinho mais larga, que é pegar o Gisele Bündchen, que é bem fininha. Não dá tem que falar a Exatamente. realidade, né? E isso é uma coisa que me pega muito. Que aí você começa a se comparar e você fala, nossa, mas parece que a fulana começou a malhar faz tão pouco tempo e aí ela já tá assim. E, tipo assim, eu sou super frequente na academia, eu treino 6 vezes na semana, como assim? Isso me pega. Eu imagino. Mas tem a questão genética também, né? Genética eu digo assim, de ter uma tendência, uma facilidade de ganhar peso. Eu confesso que eu não tenho facilidade nenhuma. Zero. Minha facilidade, minha família é toda magrinha. Como eu queria. Eu tenho facilidade de me permanecer magro, mas é um magro sem músculo. Para o homem não dá, fica Sim. estranho, né? Já minha irmã não, minha irmã é modelo, já ela tem que ser magra mesmo do jeito que ela é e tá tudo certo. Então é questão do biotipo. Só que você tem que correr atrás desse prejuízo, né? Eu sabendo que se eu ficar sem comer, eu vou perder músculo, o que é que eu faço? Eu tenho que comer bem, eu tenho que treinar todos os dias, porque você não tem ideia, se eu ficar uma semana sem treinar e sem comer bem, eu seco. Que é o que você falou de não chutar o balde na viagem. Você viu? Pois Eu é. vi. Eu aprendi isso agora, que quando eu viajo, eu vou treinar, eu vou atrás de uma academia, eu vou pelo menos fazer o mínimo do básico para poder aproveitar Sim. depois, porque senão o prejuízo é grande quando a gente volta de viagem. A volta ela é pior do que o Nossa começo, Senhora, né? é pior, Eu já fiquei bem pior. um tempo sem treinar e, cara, a volta ela é 1000 vezes pior que você começar. Falar, não vou de novo, tudo de novo, aí você já fica aquele negócio na cabeça. Se você tiver muito bem, a dica que eu te digo, não corta sua academia 100%. Porque se você ficou ali um mês sem treinar, o corpo ele é ingrato.
Tudo que você construiu em 6 meses, Principalmente das mulheres. tudo que você construiu em 6 meses, ele vai acabar em um mês e depois você vai falar, não vou entrar nesse processo de novo. E a probabilidade de você ganhar peso e não conseguir recuperar, ela é muito maior. E eu percebi também, eu não sei se é com todo mundo ou se é uma coisa do meu biotipo, mas eu percebi nessa virada dos 27 para os 28 que o meu organismo mudou muito. A forma como eu nunca fui uma pessoa de ficar muito retida, isso mudou. Eu nunca fui uma pessoa de ganhar peso. Isso mudou. Eu sempre fui muito magrinha. De, assim, ter dificuldade de ganhar músculo, assim. Nunca fui de seguir uma dieta 100% porque eu nunca vi essa necessidade. Nunca fui de comer, tipo, fritura todos os dias, Sim, tal, mas nunca fui de pesar uma refeição, por exemplo. certo. Hoje eu peso todas as refeições. Pesar liberta, hein? Nossa, é ali que é o segredo, é a chave do sucesso, Pois viu? é. Só que eu senti essa mudança. Mulher tem alguma faixa de idade que o organismo dá começa a desacelerar, começa a aparecer mais Vou coisa? falar a palavra que você quer falar, né? O metabolismo lento, né? É isso que você quer falar, que é o famoso metabolismo lento. O metabolismo realmente ele pode ficar lento, mas é muito mais por questão de lifestyle, estilo de vida. Pode ver que talvez, antes de você estar fazendo essas reclamações, você não estava com um estilo de vida tão ajustado assim. Muito provavelmente que não. E aí, vai a idade, não é a idade, você é muito nova ainda para isso, né? Mas eu digamos assim, que a partir dos 26 aos 30 ali, tanto o homem começa a perder testosterona quanto a mulher, né? Existe um estudo mostrando que o homem, depois dos 30 anos, ele perde 1% de testosterona a cada ano que passa. Mais ou menos Nossa, isso acontece é o mesmo, bastante, é né? bastante, mais ou menos acontece ali a média com a mulher também. E a questão, se você não for cuidar do seu corpo, o metabolismo, ah, normalmente ele vai cair. Isso acontece mesmo, tá? Porque é até uma forma de segurança. O Sim. nosso corpo ele não foi feito para poder você ser forte, ser sequinho. Para o nosso corpo isso é uma agressão. Ser forte e sarado é uma agressão. Isso é contra o nosso corpo, contra a nossa Sério? fisiologia. Ele quer que a gente seja mais cheinho, gordinho para poder acumular, ter bastante energia, estoque de gordura caso você precise. Se você estiver numa selva e se perder, esse é o intuito do nosso corpo. Ele quer trabalhar com o mínimo possível para poder te salvar. Só que hoje em dia a gente sabe que isso não é legal esteticamente dizendo, né? Mas a teoria é essa. Então ele Sim. sempre vai tender a ficar mais lento. Então é super importante você manter sempre o seu dia a dia ajustado, bastante hidratação, ficar de olho nos hormônios também, que tudo isso vai te ajudar muito a não deixar o metabolismo lento. Sim. E a gente vê também hoje em dia, né, tá voltando uma moda dos anos 2000 e com essa moda volta também o corpo dos anos 2000, que era a exaltação de um corpo bem magrinho, bem Mais sequinho, seco, mais né? Chama de slim, flat, é. exatamente. Só que esse corpo ele não é pra todo mundo. E aí vira uma busca Aí vira. incessável disso. Mas como é que você vê assim, qual que é o limite? Porque, e ao mesmo tempo tem um movimento oposto, né? De respeitar o seu biotipo, de respeitar o seu corpo. Só que tem muita gente com sobrepeso, que a gente não tá falando de bullying, tá, gente? A gente não tá falando de desrespeitar ou xingar o corpo alheio, nem nada disso. Mas a gente vê uma galera falando que, tipo, estou no sobrepeso, mas tá tudo bem, eu tô saudável, eu não tenho nenhum problema de saúde. Isso é algo que você adquire a longo prazo para quem tem sobrepeso, e pode ser que hoje você não esteja, ou não, é só um biotipo mesmo daquela pessoa que acumula mais gordura e que vai ter aquele tipo de corpo. Então, a questão do biotipo ela é complicado, porque muitas vezes você não consegue mudar, né? O biotipo mesmo, que eu te falei, é uma pessoa mais larga. É difícil, não vai deixar ela mais fina. Ela não vai usar 36 na Não vida. vai, assim, você pode deixar ela mais magra, com um corpo legal. Só que ficar esse seco que você tá falando, esse sarado, trincado, assim, é muito difícil, né? E eu não gosto de jeito nenhum da palavra padrão. Os padrões, porque os padrões é que começam a mexer com a nossa cabeça, né? Sim. Você quer se adequar a um padrão que você não é, você não consegue, e aí aquilo se torna algo que vai começar a tirar o seu sono, porque, né, você quer ficar com aquele corpo pra praia, bem seco. É possível ficar sem mesmo você sentar no padrão? É possível. Mas você tem que entender que cada pessoa é de um jeito. É que eu te falei. Sim. Modelo tem corpo de modelo. Pessoas que é mais. Você consegue enxergar isso até em padrões de esporte. Os esportistas, dependendo da categoria que eles fazem, cada um tem um padrão diferente. Imagina, o jogador de basquete quer ficar igual ao jogador de futebol. Ele não vai conseguir. Eu tava vendo um documentário bem interessante daquele esportista que é o Michael Jordan, que é o maior jogador de todos os tempos de basquete. Em determinado momento da carreira dele, ele enjoou de jogar basquete. Ele chegou no nível máximo, ele ainda estava no auge, mas ele não queria mais jogar.
e ele teve toda uma biomecânica, ele trabalhou para ser um jogador de basquete. O que que é um jogador de basquete? Ombros fortes, ele salta alto, tem toda uma questão diferente. E ele enjoou. Ele queria jogar beisebol. E ele se aposentou do basquete e entrou num dos maiores times do mundo de beisebol. Só que quando ele entrou lá, apesar dele ter bastante habilidade, o corpo dele já não era mais feito para aquilo. Então ele teve que mudar completamente o estilo de treino, o estilo do biotipo dele. Ele mudou, ele virou outra pessoa para poder jogar. Então, assim, eu acho que são sacrifícios muito grandes que as pessoas têm que fazer para poder se encaixar num padrão, que eu acho que no final não vale a pena, né? Eu acho que é melhor você, claro, mantenha-se saudável, com o mínimo ali de gordura que é aceitável para você se sentir bem, mas saber que padrão é algo meio complexo de você seguir. Eu não sou Perfeito. muito a favor. Ah, eu sou completamente dessa opinião também, porque acho que mulher fica mais aprisionada nisso. Bem mais. A Mulher gente, a gente sofre se compara muito com muito isso. mais, né? Sofre muito. E é normal, né? Infelizmente, é Infelizmente, é normal. normal. E infelizmente, nosso papo tá chegando ao fim também, mas foi um prazer te ter aqui. Eu Adorei adorei. também. Por mim, a gente poderia ficar assim, ó, horas só Verdade. falando A gente disso, que tinha é um assunto bastante que eu coisa ainda pra gosto. conversar. A gente marca um Pois segundo é, episódio aí mas pra Gi precisamos depois. marcar com a Gi aqui. Foi É, um prazer ter você aqui. Deixa aí pra galera suas redes sociais. adorei também. Amandinha, muito obrigado pelo convite. Mandar um abraço também pra Gi, apesar de ter conversado rapidamente com ela. Eu no Instagram sou o drguilherme.amorim, no YouTube também Dr. Guilherme Amorim e TikTok também, é bem fácil. E seu Sim, podcast também, que você e meu também tem um podcast, que é o podcast. Casa Cheia, um podcast bem recente. Eu falo de medicina lá, mas a gente conversa sobre tudo, assim como você conversa, porque eu acho que o importante é a gente se conectar, conhecer pessoas e conseguir entender como é que as pessoas funcionam. Isso para mim é o mais importante. Individualmente, né? Individualmente, todo mundo é individual, cada ser humano é um mundo diferente, e isso que é o mais bonito da vida. Perfeito, muito obrigada. Prazer, E, mano. gente, se inscrevam aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e comentem aqui quem vocês querem ver aqui conversando com a gente também, que a gente manda direct pra galera, enche o saco pra eles virem aqui, igual eu fiz com o Dr. Guilherme. Tá bom? Beijo, até a próxima.